Olá, queridas alunas e queridos alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu estou gravando esta aula aqui, esta breve videoaula, para falar de maneira mais esquemática e mais direta sobre os assuntos que nós tratamos na nossa última live. Nós falamos sobre Sócrates, que é um pensador bastante importante. Ele está entre os três grandes filósofos da antiguidade clássica grega, que são o próprio Sócrates, o Platão e o Aristóteles. E, bom, vamos direto ao ponto aqui. O Sócrates ele nasceu em Atenas, que é o berço da filosofia e da democracia também, de uma série de ideias e de conceitos e instituições que de alguma forma deixaram um legado para nós. Sócrates nasceu então em 469 a.C. e morreu em 399 a.C. E aí, como eu já havia dito para vocês, Sócrates, o pensamento de Sócrates ele é considerado um marco divisório, exatamente porque Sócrates introduz a questão dos problemas humanos, que até então não era uma preocupação dos filósofos que o antecederam, que eram os chamados filósofos pré-socráticos. Então nós temos essa divisão na filosofia. Temos os filósofos pré-socráticos, mais preocupados com questões ligadas à natureza, temos o período antropológico, que é o período de Sócrates, e temos os pós-socráticos, que nós falaremos, evidentemente, no futuro. Bom, Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira. Essa é uma informação importante porque vai se traduzir um pouco no método filosófico que Sócrates desenvolve. E Sócrates tinha uma questão bastante complexa e uma certa briga, a gente pode dizer assim, com outro grupo de pensadores que eram os sofistas, que eram mestres de retórica, que é a arte da argumentação, né? Hoje retórica é entendida como um discurso rebuscado que não diz muita coisa, que é feito para enrolar as pessoas, para enganar, mas na época, naquela sociedade em que existia um pequeno grupo de pessoas privilegiadas que tinham direito de decidir o que aconteceria na polis, a capacidade de argumentar de maneira excelente, né, de maneira eficiente, era muito importante. Os sofistas eles cobravam pelas suas lições, e essa era uma crítica que Sócrates fazia aos sofistas. E tinha uma outra questão também nessa contenda entre Sócrates e os sofistas, que tem a ver com o fato de que Sócrates acreditava na possibilidade de se conhecer o bem de forma racional. Os sofistas eles se opunham a essa posição. Eles acreditavam que as regras, as normas de comportamento, de pensamento, elas derivavam de situações que eram situações circunstanciais. E essa é uma discussão que continua até os dias atuais. Ela continua rendendo. E aí, falando mais diretamente sobre o método de Sócrates, basicamente Sócrates usava o método dialógico, que a gente também pode chamar de método dialético nesse primeiro momento, muito embora a palavra dialética vá sofrer diversas mutações até que ela chegue no sentido que a gente conhece hoje, que ainda é objeto de disputa. Mas este método dialógico, dialético que Sócrates utilizava, era um método de perguntar, de perguntar para as pessoas o que elas entendiam por uma determinada palavra, por um determinado termo, até que se chegasse a um conceito, até que se chegasse ao logos. E aí a gente pode entender o logos como conceito, né? Um conceito racional. É claro que nem sempre Sócrates conseguia chegar ao logos. Às vezes ele propunha a questão e a questão ficava em aberto. Assim como algumas questões nossas na atualidade continuam em aberto. E aí a gente pode pensar de forma esquemática quais eram os passos que determinavam o método de Sócrates. O primeiro passo consistia na refutação ou ironia. A palavra ironia, ela vem do grego, significa perguntar. Então, em geral, nos diálogos de Sócrates,
ele começava afirmando que ele nada sabia. Inclusive, a frase "só sei que nada sei" é atribuída a Sócrates, que não deixou nada escrito, como eu já havia dito para vocês. Então, essa primeira parte, chamada de ironia, consistia em perguntar ao interlocutor o que era a justiça, o que era o amor, o que era o bem, o que era o belo. E a partir daí, a, né, Sócrates partia para uma etapa seguinte, que era a etapa da refutação. A refutação seria como como se ele estivesse lapidando o conceito, né? Então, através da insistência em fazer perguntas sobre o conceito, Sócrates ia refutando aquilo que era a perspectiva do senso comum a respeito de um determinado conceito. E aí, a etapa que a gente pode chamar de etapa final do diálogo crítico de Sócrates era justamente a maiêutica. E a palavra maieuta significa parteira. E vocês devem se lembrar, no começo deste vídeo eu disse para vocês que Sócrates era filho de uma parteira. Então, através do diálogo, Sócrates intentava, né, ele tinha a intenção de parir um conceito. Parir um conceito. Esta continua sendo uma tarefa da filosofia. Né? Eu já disse para vocês que uma das definições que a gente utiliza para a filosofia é que filosofar é pensar através de conceitos. Então, eu espero que tenha ficado mais claro para aqueles que não conseguiram compreender bem, e para aqueles que conseguiram compreender bem, ótimo também. Estou sempre à disposição, e além das lives, eu vou tentar gravar vídeos curtos para esclarecer melhor conceitos que possam não ter ficado tão claros. E vocês podem enviar perguntas também, sempre que quiserem, tá? Eu vou tentar mudar um pouco a dinâmica das aulas, e tentar responder perguntas não tão contextualizadas num outro momento. Né? Vocês podem me passar as perguntas não tão contextualizadas num outro momento, e aí eu respondo para a gente conseguir manter uma linha de raciocínio. Um abraço e até a próxima!